Aleluia, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 27, quero ler com você esse capítulo. Se você já fez a leitura hoje, na nossa agenda de leitura, você já leu esse capítulo, se não, você vai ler ele agora, amém? Capítulo 27, primeiro livro de Samuel, vamos ler, estamos num plano de leitura. Se você não faz parte, quero que você faça parte desse projeto de leitura da Bíblia da nossa igreja. Estamos lendo os livros, 1º e 2º Samuel. E esses livros contam a história dos 3 grandes primeiros líderes de Israel: Samuel, Saul e Davi. Estamos na história de Davi, uma história impactante, uma história forte, uma história rica de experiências com Deus e que podemos tirar muito ensinamento. E aqui está um deles, quero ler com você, capítulo 27, vou ler todo esse capítulo e a gente vai falar um pouco sobre ele. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul, portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei da mão dele. Davi se levantou e com 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali, porque este teu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens e eles atacavam os Gesuritas, os Gessitas e os Amalequitas, porque esses eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos reis amelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denuncie, dizendo. É assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Senhor, nós oramos porque cremos que a tua palavra tem poder. A tua palavra é saúde para os nossos ossos, como diz Davi, é saúde para o nosso espírito. A tua palavra é vida, é como mel que escorre, que desce aos nossos lábios. Deus, hoje, nessa manhã, necessitamos e carecemos de uma palavra, carecemos de Ti, carecemos para que Tu, Senhor, nos fortaleça, nos reposicione, nos coloque, Senhor, dentro daquilo que Tu desenhou, e que agora, que todo bloqueio, tudo aquilo que tenta impedir, tudo aquilo que tenta paralisar, agora, antes mesmo dessa palavra ser ministrada, seja repreendido e caia por terra, em nome de Jesus. Flua nesta hora, Pai, em nome de Jesus, amém. Toma seu assento, por favor. Olha que interessante, é uma história, um episódio, Davi fugindo do rei Saul,
Rei Saul está com sede da vida de Davi. Saul queria matar Davi a todo custo. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que a motivação do rei Saul era uma motivação fútil. Não havia uma motivação forte, autêntica, legítima. Era uma motivação que era influenciada pelo inimigo, pelo maligno. Queria matar Davi muito mais pelo o que Davi seria ainda, o próximo rei de Israel. Mas por que Davi seria o próximo rei de Israel? Porque Saul foi reprovado. Nessa perseguição tem alguns episódios interessantes. O Davi está sendo perseguido de uma forma implacável. O Saul não deixa, ele não desiste de Davi. Ele quer Davi a todo custo. E Davi, apesar de ser homem de guerra, ele não quer confrontar o rei Saul. Tem um episódio exatamente no capítulo anterior, em que Saul está numa caverna, Davi está lá também, e Davi ele tem a possibilidade de encerrar tudo aquilo, e de matar o rei Saul. Ele não mata o rei Saul, depois se apresenta ao rei Saul de longe, e fala ao rei Saul: por que você me persegue? Eu poderia ter matado você, Deus me entregou você em minhas mãos, Deus me deu você, a sua vida, e eu não atentei contra a sua vida. Davi, havia dentro dele uma angústia, que era exatamente, a vida de Davi estava pesada, exatamente por esse motivo, uma perseguição implacável. Você já sofreu alguma perseguição dentro do trabalho? Uma perseguição religiosa? É implacável, quando não desiste, está sempre pessoas tramando contra você. Davi estava vivendo esse tempo, e por causa disso, Davi, ele tem uma ideia, e esta ideia, inclusive, teve sucesso. Olha a ideia dele, nós lemos aqui, de introdução para esta mensagem, eu quero ler novamente, só esses versículos aqui. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul, ele vai me encontrar, ele não desiste de mim, portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, isso para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel, assim me livrarei das mãos dele. É uma ideia razoavelmente aceitável. Eu vou fugir para a terra dos filisteus. Que terra é essa? A terra dos inimigos, a terra do inimigo mais poderoso de Israel, o inimigo que estava constantemente lutando contra Israel naquela época. Esses inimigos, olha a ideia de Davi: eu vou sair da minha terra, que é a terra de Israel, e vou para a terra dos inimigos. Lá Saul não vai querer ir, lá Saul não vai querer me encontrar, lá o rei Saul, ele vai parar, não vai querer ir. E deu certo. O texto diz, quando nós continuamos a lendo, que Saul desistiu de perseguir Davi, desistiu. O plano dele foi um sucesso, desistiu. Saul não está mais perseguindo Davi. Foi um sucesso aqui na terra, mas foi uma tragédia nos planos de Deus. Foi sucesso na terra, mas foi uma derrota nos céus. Muitas vezes, alguns dos nossos planos podem ser sucesso aqui, mas pode ser um fracasso diante dos olhos de Deus. Eu vou explicar para vocês por que foi um fracasso. É bem simples aqui o argumento. Ele vai para a terra dos filisteus, ele faz uma aliança com um rei, o rei Aquis, o rei de Gate, de um povoado local. E essa aliança que ele faz é uma aliança profunda. Ele não faz uma pequena aliança, ele faz uma aliança de entrega total. Nós aqui na escola bíblica, antes do culto, nós falamos sobre entrega, de rendição. A aula de hoje foi sobre isso. E rendição, entrega total, comprometimento total. Foi o que Davi fez com esse rei. Observe bem essa informação, porque ela é determinante para o nosso entendimento agora e para esta manhã, para essa pregação. Davi faz uma aliança com seus inimigos. Está atentando para isso? Observe bem a gravidade. Davi,
é um homem de guerra. Davi é o próximo rei de Israel. Você quer que eu contextualize isso? Vou contextualizar. Davi é o próximo primeiro-ministro de Israel nos dias de hoje. É um homem importantíssimo. E de repente, ele vai para a terra de Gaza e faz aliança com Hamas. Você deve estar bem atualizado dessas informações. Um grupo terrorismo que acabou de entrar em Israel, matou mais de 500 pessoas. Está noticiado desde ontem, foi ontem pela manhã. Imagine, Davi está assim agora. Ele, para fugir, resolveu uma questão pessoal, uma questão de sobrevivência. Ele sai da terra e vai para se aliar com os seus inimigos. O pior dessa tragédia não foi ele fugir, foi ele ter aliança. E nesta aliança, mais à frente, o pior acontece. O desdobramento dessa aliança, qual foi? É que em um determinado momento, os filisteus se unem, convocam, o rei dos filisteus convoca todos os povoados e fala: vamos nos unir, porque agora nós vamos destruir Israel, nós vamos guerrear contra Israel, vamos nos unir. Gate, aquele povoado, foi convocado. O rei Aquis falou: eu vou equipar todos os meus homens e vou lutar contra Israel. Você sabe quem disse que vai lutar também contra Israel? O Davi, o próximo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o homem que era um homem, sabe, nasceu em Israel, era judeu de nascença, e ele agora está aliançado com os filisteus, está se equipando, se preparando para ir à guerra contra o seu povo. No capítulo seguinte vai contar essa história, no capítulo 30, e ele chega a ir para a guerra. Eu quero provocar você uma curiosidade. À noite vou pregar nessa parte dessa mensagem, dessa história, mas eu quero me deter nesse início dessa aliança. O que fez Davi se aliançar com seu inimigo? O que foi? Foi seu instinto de sobrevivência, foi autopreservação. O que é autopreservação? Tendência natural, tendência instintiva para agir a fim de proteger a própria existência. Autopreservação. Está claro no texto. Davi diz assim: eu vou fugir porque ele quer me matar. Olha que interessante. O Davi, ele tem isso no coração. Já havia um peso dentro dele, não aguentava mais fugir, de tanto fugir do rei Saul. A ideia: vou para a terra dos filisteus. Poderia ficar lá morando, escondido, mas não, ele decide se aliançar. Isso foi terrível. Irmãos, eu quero pregar nessa manhã, não só essa ação, esse comportamento inadequado, esse erro gravíssimo, mas a motivação, a causa. Eu quero falar exatamente sobre autopreservação, mas não a autopreservação em si, mas em nome da autopreservação, excluir o governo de Deus. Preste bem atenção. Autopreservação é você ter precauções na vida. Autopreservação é você trabalhar. É autopreservação. Você tem o seu salário para você o quê? Se alimentar, se vestir, viver. Isso é autopreservação. A autopreservação é os cuidados que você tem quando você vai andar na rua, determinado horário, determinadas ruas perigosas. A autopreservação é quando você tem o seu cuidado com a saúde, quando você cuida da sua saúde, você se alimenta adequadamente, você tem uma rotina de cuidados pessoais, você tem você vai ter uma rotina de médico. Autopreservação, isso tudo a um determinado momento, isso é saudável, mas o problema é quando, em nome da autopreservação, eu excluo a vontade de Deus. Então agora, pastor, me explique isso, porque quando eu começo de uma forma desequilibrada ou exagerada, pensar só na minha autopreservação,
sem entender o que é vontade de Deus, sem crer na bondade, no cuidado dele na minha vida, sem viver esse cuidado, dizer assim: eu creio que Deus cuida de mim, apesar dos meus cuidados, existe um cuidado que é maior e é soberano sobre a minha vida. Se eu excluo isso, eu crio problemas, desequilíbrio como de Davi. Olha o desequilíbrio de Davi. Davi que escreveu tantos salmos sobre bondade de Deus, Davi que escreveu os salmos que você conhece, tão ilustre, tão conhecido: o Senhor é meu pastor e o quê? Nada me faltará. Salmos 91, ele fala sobre um Deus poderoso, em que você se esconde ali no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E tantos outros salmos que fala dessa proteção divina, que fala desse cuidado, que fala dessa preservação. Davi é esse homem, mas agora, de repente, ele tem um desatino, de repente tem um desequilíbrio no julgamento dele, falta bom senso, falta equilíbrio. Ele se esconde na terra dos filisteus e faz uma aliança com os inimigos de Israel, os inimigos dele próprio, a ponto de, vou dar aqui uma cola da noite que vamos falar, a ponto de, quando ele sai para a guerra, para o Israel, quando ele chega com a tropa dele, 600 homens, rei de Gate, Aquis, está chegando com homens, vários homens, eles estão no acampamento de guerra, aquele cenário de guerra armado, e os reis de Filisteu olharam, chegando o Aquis, e quando olha, opa, olha quem vem com o Aquis, não é Davi? Esse cara matou ainda agora a gente, esse cara está guerreando contra a gente, ele é um judeu. Não, aí chamou Aquis para conversar. Aquis, tu perdeu o juízo, cara? Não, ele agora é do nosso lado. Não, Davi agora está como, agora parceiro, esse cara tem lealdade, nós construímos uma vida de confiança e lealdade, ele agora faz parte da nossa comunidade dos filisteus, ele é judeu, tem sangue judeu, mas tem um coração filisteu. Tentou convencer os reis, e os reis falam assim: ele não vai conosco, porque provavelmente, se Israel estiver começando a perder a batalha, ele vai se virar contra nós. Aí libera o Davi, né? Aí está aqui o spoiler, que eu vou pregar isso mais à frente, hoje à noite, para você ter ideia, a dimensão da loucura de Davi, em nome de uma autopreservação. E nesta manhã eu quero tratar disso, porque Deus falou comigo sobre isso. Bom senso e equilíbrio faz parte da vida cristã, porque tem gente fazendo loucuras em nome de uma autopreservação. Tem pessoas que se desequilibram na vida, porque falam: não, eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que... Cuidado, nós temos que pensar, o trabalho é bom, e eu falei, não estou falando de trabalho, mas tem tantos outros comportamentos de preservação, que seja assim, mas cuidado para não excluir Deus desse negócio. Cuidado, nós temos, todo cuidado na vida é pouco, mas eu dependo radicalmente da mão do Senhor, da bondade de Deus, do cuidado de Deus. É muito perigoso quando eu quando há um exagero nas minhas garantias. Você já percebeu como hoje, nos dias de hoje, nós queremos segurança? É claro, como disse, existe um ponto que é equilíbrio, e eu estou pregando sobre desequilíbrio nessa área. Não estou dizendo que você não tem que ter atenção a isso, mas hoje tudo tem que ter um plano de saúde, tem que ter o seguro de vida, tem que ter o seguro da casa, tem que ter o seguro do carro. É ou não é? Está caro viver, é ou não é? De fato você tem que ter, mas observe bem, porque se isso começar a tomar conta do seu coração, se os medos, as inseguranças começar a tomar conta do seu coração, você pode cometer desatinos como o de Davi, os exageros de Davi. Não, tem que, cara, vou me esconder, aqui o Saul não vem. Ok, foi um sucesso. Saul falou: desisti, não vou lá, a terra dos filisteus, não vou lá, até aqui tudo bem. Sendo que aquele exagero, ele começou a fazer aliança com os inimigos, aí ele se perdeu. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo hoje possa dar o tempero
Sabe o que é o tempero? Sabe quando você come uma comida temperada? Não é muito sal, não é muito sem graça, é no ponto certo. Quem gosta de comida assim, no ponto certo? Tem gente aí que gosta. Eu gosto, amo comida no ponto certo. Não é muito sal, está no ponto. Você, cara, esse churrasco, teve churrasco aí, eu fui ontem num churrasco, no ponto certo. Cara, essa carne está no ponto certo. Não é muito, né? Não é muito dura, ela está no ponto certo. Irmãos, a nossa vida cristã precisa do ponto certo, precisa de equilíbrio, precisa do bom senso. O Espírito Santo, Ele nos dá o bom senso e o equilíbrio. E eu oro para que Deus nessa manhã fale conosco, quais as áreas da nossa vida que precisa de equilíbrio, qual a área da nossa vida que a gente está exagerando a ponto de tanto querer a proteção, a gente está desqualificando o agir de Deus, a mão de Deus, o cuidado de Deus. Quais são os exageros que a gente está cometendo? Está dizendo, não, é muito perigoso. Não, hoje tem que fazer, é claro que tem que fazer. Mas que Deus nos dê esse bom senso de observar se a gente não está cometendo uma loucura, porque em nome da autopreservação, Davi, ele cometeu uma loucura, se uniu a Gade, ao Aquis. O texto é tão forte que ele diz assim, ataquei, ele presta o relatório para o Aquis. E aí, como é que foi hoje? Hoje eu ataquei o sul de Judá. Olha só que forte. Ataquei o sul de Judá. O sul, ele vai dizendo. E aí, Davi, ele está num declínio espiritual tão forte que ele não se dá conta desse pecado dele. Eu acredito que o pecado que mais distanciou Davi de Deus não foi o adultério que ele cometeu, o homicídio que ele cometeu, e talvez nem a contagem do censo de Israel, que tem um outro episódio, que foi um pecado de Davi. Eu acredito que o pecado mais louco de Davi é Davi contra os planos de Deus. Os planos de Deus está desenvolvendo aqui em Israel, e dentro desse plano ele faz parte. Ele é uma peça exclusiva, ele é uma peça estratégica desse plano de Deus. O plano de Deus sobre Israel, e Israel é o plano mais macro, é o plano macro, que é o plano da salvação, para que venha Jesus, para que todos os homens sejam salvos. Dentro desse plano tem uma peça estratégica, a engrenagem continua, e Deus está movendo essa engrenagem, e conta com Davi nessa engrenagem, nesse plano. Davi está contrário aos planos de Deus, Davi está indo na contramão. A minha oração hoje é que o Espírito Santo nos dê discernimento, se nós não estamos andando na contramão de planos de Deus nas nossas vidas. Deus tem planos para a sua vida, Deus desenhou o seu futuro, Deus desenhou você agora, Deus conta com você na sua família, na sua casa, conta com você nessa igreja, Deus conta com você num bairro, onde você trabalha, Deus conta com você, de você ser uma pessoa de caráter, de você ser uma pessoa honesta, de você ser uma pessoa justa. Deus conta com você, Deus conta que você tem comportamentos que quando alguém olhe para você diga, uau, é isso que tem que ser. Isso é uma pessoa honesta, isso é uma pessoa verdadeira, eu quero ser como ela. Deus conta com isso, é plano de Deus, para que o mundo não perca a esperança. Você já viu pessoas com discurso desesperançosos? Já era, não presta, a vida, os homens estão se acabando, vem logo Jesus. Eu quero dizer para você, quando eu digo assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é dentro de uma narrativa pessimista, ao contrário, eu digo, Senhor, eu estou ansioso para conviver plenamente contigo. E aí o mundo carece de modelos, de referências, de pessoas que têm comunhão com Deus. Aí olha o plano de Deus em andamento, você e eu fazemos parte desse plano, e hoje o Espírito Santo nos convida, será que eu não estou na contramão deles? O equilíbrio e o bom senso nos dá esse discernimento, ter equilíbrio e bom senso. Uma das palavras mais fortes dentro do caráter cristão, uma das virtudes maiores do caráter cristão, é o equilíbrio. E eu pregar sobre isso não significa que eu tenha plenamente, mas eu quero ter, e você também queira ter,
e busque ter. Diga para Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa que evidencie quem tu és para o mundo. Davi cometeu uma loucura, se aliançou, e o pior, ele foi até as vias de fato, ele foi até as últimas consequências. Eu vou sair para a guerra. Que loucura! Você consegue identificar essa loucura em Davi? Você consegue me acompanhar e identificar que é uma loucura? Consegue, dentro de tudo que eu falei? É o próximo rei de Israel, ele tem sangue judeu, ele está dentro de uma família judia, ele foi criado, ele derrotou Golias, ele era já um homem conhecido por ser um homem de Deus, ele tocava harpa, e de repente um desatino faz ele, em nome de uma autopreservação, ele vai para o outro lado, para os filisteus. Nesse momento ele não procura ouvir a voz de Deus, que em todo o tempo da sua fuga, ele ouvia o Senhor falando, ouvia Deus direcionando para onde ele ia. Aqui ele está à deriva, aqui ele não está sabendo qual é os caminhos que o Senhor tem para ele, e maldito é o homem. A pior coisa na vida do homem é quando o homem não sabe um caminho a seguir, quando ele se desorienta, ele não sabe quais decisões certas a tomar, ele não sabe qual é o futuro dele, ele não sabe como construir um futuro, está desatinado, está desorientado. Esse é o Davi, e esse não pode ser eu e você. Hoje, nessa manhã, eu quero que você saia com essa consciência. Eu quero estar debaixo da vontade de Deus, vivendo os planos de Deus, não contra os planos de Deus. E eu quero, para viver os planos de Deus, quero ter equilíbrio na vida, bom senso. Já ouvi alguém dizer assim, uma afirmação tão básica: pés na terra, cabeça no céu. Amém? Nem muito céu, nem muito terra. E se porventura você quer cometer algum exagero nos dois, que seja para o céu. Que seja para o céu, que seja apontando para o céu, que seja mais oração, que seja mais de Deus na sua vida, que seja mais leitura da palavra. Se cometer algum exagero, que seja apontando para o céu. Mas cuidado, se for muito terra, quando a gente está em situações desconfortáveis, quando a gente está sofrendo perseguição, isso pode talvez amenizar a fuga dele para a terra dos filisteus, pode atenuar, mas não justifica ele se levantar contra os planos de Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Eu queria que você ficasse de pé. Nós queremos garantia, queremos felicidade, queremos proteção, queremos segurança. Deus pode dar tudo isso a você, mas principalmente Ele quer dar a vida dele para você. Ele quer que você tenha comunhão com Ele, Ele quer que você caminhe com Ele, Ele quer te ensinar os caminhos da vida. Nele nós podemos encontrar os caminhos da vida. A Bíblia fala sobre isso. Deus dá beleza aos nossos dias, Deus te dá as garantias que você precisa. O mundo oferece garantias, o mundo propõe, tem propostas de garantias. Eu tenho aqui, não sei se tem algum representante, se tem, me perdoa, mas o que eu recebi desde que comecei a obra aqui em março, descemos aqui em fevereiro, começamos exatamente em fevereiro as obras aqui, arrumar o lugar. Desde que abrimos, começamos a obra, tem aqui uma empresa de vigilância, uma empresa no Rio de Janeiro de vigilância. Meu irmão, todo dia a gente recebia uma proposta: olha, esse lugar é perigoso, você tem que ter câmeras e tal, e desenhava proposta. Todo dia tinha alguém, e os argumentos é assim: cara, tu vai, olha, tem homem-bomba, tem tanta coisa. Eu falei: é verdade, tem mesmo, a gente vai chegar, a gente vai ter, mas espera aí. Já pensou se a gente tivesse, rápido, não, temos que fechar isso, um valor pago mensalmente, que é alto, que é caro, e dentro de toda a construção que a gente tinha que ter aqui, a gente tinha que ter um equilíbrio para ler, e falar quais são as necessidades para nós investirmos bem agora. Cadeiras, é um ventilador, é o púlpito, precisamos, quais são? Claro que precisamos de uma câmera, mas cria-se uma narrativa tão forte, tão assustadora. Olha, se tu ficar sem isso, tu vai, olha. Temos que ter cuidado com esses discursos. Tudo isso é verdade. O Davi tinha que fugir do Saul, estava cansado, talvez ficasse em Gate fosse aceitável, talvez sim, mas se aliançar já era o declínio espiritual.
se aliançar, você está indo contra a vontade de Deus. Quais são as alianças que você tem feito? As alianças que eu faço determinam os planos de Deus para a minha vida. Deus quer nos dar bom senso, Deus quer nos dar equilíbrio. Com bom senso e equilíbrio, o Espírito Santo agindo, dando esse tempero, a gente consegue ter um bom discernimento dos nossos dias e das nossas decisões. Esse texto ficou escrito como a Bíblia, ela é um livro de fé, ela registra as imperfeições humanas. Para quê? Para que a gente entenda o quanto somos imperfeitos também e quanto precisamos de Deus para as nossas vidas, para a gente não cometer desatinos, desequilíbrios, excessos. Já percebeu tudo que é excesso causa problema? Tudo que é excesso. Rede social é bom? Fica em excesso para você ver, dá problema. TV, você assistir um programa, uma coisa e outra é bom? Top! Eu gosto. Assistir filme, faça em excesso para você ver. Fique agarrado naquelas temporadas, série. Não, começou uma série. Não, agora vai vir a próxima, eu não posso perder. Aí você entra numa outra série. Eu me lembro do 24 Horas. Quem conhece essa série, 24 Horas? Jack Bauer. Jack Bauer. Gente, isso em 2006. Eu fiquei tão vidrado naquilo que eu não podia perder uma temporada. Eu fui para as férias, eu levei o computador para não perder. Não, vou ficar 10 dias sem ver Jack Bauer. Não posso, tem que ver o Jack Bauer. Não, vou lá ver, cara, próxima temporada vai ser incrível, terror. Excesso. Excesso. Deus tem para mim e para você uma vida de equilíbrio, uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida em que você se dedica a Ele. Quanto mais você se dedica, mais Ele te ensina. Eu oro para que a gente não erre, não peque. E se porventura você, dentro dessa palavra, identificou que você fez uma aliança precipitada, que você fez um contrato precipitado, uma aliança errada, você foi contra os planos de Deus. Puxa, está tudo andando tão bem, de repente eu me vi contra os planos de Deus. Eu me vi na terra dos filisteus, pela autopreservação da vida, mas eu me vi também num desatino, fazendo uma aliança com eles, para atacar Israel e contra os planos de Deus. Hoje, nessa manhã, Deus quer que você diga sim para Deus, diga: Senhor, me perdoe, eu quero me abraçar aos teus planos, eu quero me apegar aos teus planos, eu quero me reconectar com teus planos. A gente estava aqui ontem numa reunião de jovens, e aí a internet acabou. A gente está tão dependente dessa coisa, que cara, acabou a internet, está sem conexão, tu pede conexão. Já percebeu quando está no trabalho, perde a conexão, como é chato? É muito mais desesperador quando você perde a conexão com Deus. Tu está vivendo, acabou, cara, não estou ouvindo mais a voz do Senhor. Puxa, o prazer de estar na casa dele, o prazer de louvar, perdi um pouco disso. Não, se reconecte rapidamente. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Amado Deus e Pai, aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Essa palavra, ela nos traz conselhos. Essa palavra, eu acredito que para muitos aqui é uma palavra de prevenção, mas quem sabe para alguém aqui é uma palavra corretiva, em nome de autopreservação. Eu posso me justificar por muitas razões para dizer que eu estou na terra dos filisteus. Estou aqui porque eu fugi de Saul, mas nenhuma delas vai surtir o efeito necessário quando estou diante daquele que é a verdade, daquele que nos conhece por completo. Hoje, nessa manhã, eu peço, Espírito Santo, vem nos ajudar a diagnosticar, a detectar em nós se nós estamos na terra dos filisteus ou na terra da tua vontade, se estamos contra a tua vontade ou se estamos alinhados à tua vontade. Essa manhã é uma manhã de alinhamento à vontade de Deus. Nós queremos saber qual é a tua vontade, nós queremos estar dentro dos teus planos, nós não queremos estar fora e principalmente contra. Davi não estava não só fora, Davi estava contra. E eu oro, Senhor Deus, para que hoje, nesse domingo, antes que o mês de outubro avance, estamos chegando no 10º dia já do mês de outubro, começou agora.
Os dias parecem que estão passando mais rápidos. Já vai chegar o final do ano. Quais decisões eu preciso tomar? Tem decisões que são urgentes, prioritárias. Elas dizem respeito não à autopreservação, mas diz respeito à vida com Deus, de respeito a andar contigo, de respeito a ajustar contigo, porque quando eu ajusto contigo, tu vai me ensinar a ter o equilíbrio e bom senso em tudo mais. Como precisamos, Deus, ter equilíbrio, como falta equilíbrio hoje, como vemos tantos desequilíbrios, desequilíbrio nas finanças, como existe apelo a um consumismo alienado, como existe um apelo para o novo, para o tecnológico, para o excelente. A gente preza por excelente, a gente preza pelo que é bom, mas ainda assim, tu conta com isso, de a gente ter o ponto, o bom senso, mensurar bem nas finanças. Quantas pessoas viveram dívidas hoje, estão enroladas em dívidas, porque faltou equilíbrio na hora da compra. Deus nos deu hoje essa capacidade, Estamos falando de bom senso e equilíbrio em tudo na vida, em tudo, no casamento, na vida a dois. Precisamos do equilíbrio, na educação dos filhos, os filhos aos pais, tudo tem que ter equilíbrio. Nos ajude, Senhor Deus, a ser pessoas equilibradas, a pessoas que tenham o domínio próprio, é o fruto do Espírito. Espírito Santo, desenvolve mais em nós isso. Eu preciso disso, eu sou carente disso. Todos nós somos carentes. Nós não queremos ir contra os teus planos. Nós não queremos fazer alianças erradas. A cabeça de Davi tinha argumentos. A cabeça de Davi tinha uma razão. Ele se convenceu de que o que ele estava fazendo era certo. Quando as pessoas começam a desequilibrar, elas tendem a achar que estão fazendo o que é certo. Davi voltou a si, voltou em si. Graças a ti, Senhor. Davi voltou em si, mas foi a duras penas. Hoje, nesta manhã, nós não queremos voltar em si, cair em si, voltar ao equilíbrio a duras penas. Nós queremos voltar em si, cair e voltar ao equilíbrio por conselhos da tua palavra, por conselhos divinos. Ouvir conselho é tão bom, e eu quero hoje aqui, junto com meus irmãos, acatar os teus conselhos que são sábios, dentro da tua palavra. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor?